Vamos meter um tactics aqui, que muita gente não sabe, né? Mas eu comecei minha carreira falando muito de tática, fazendo desenho de campinho e tal, né? Sei que. Só que eu percebi que isso não dá retorno, porque quanto mais fundo você mergulha num assunto, menos superficial você fica. E a grande maioria das pessoas, a audiência está no superficial, não está no profundo. O profundo é nicho. Então, às vezes, te fala, porra, eu vou ter um puta de um trabalho para fazer um campinho, explicar taticamente e tal, não sei o quê, pra 1000 pessoas verem. Se eu chegar lá e falar, olha, achei que o Arão jogou mal, 100 mil pessoas vão ver. Desculpa, eu sou capitalista também, então, né, às vezes eu também tenho que fazer opções. Mas voltando à época em que eu gostava muito de falar de tática e tal, eu acho que o flamenguista hoje está tendo uma visão correta de dizer, poxa, o Jesus desestruturou o meio-campo do Flamengo quando a coisa estava boa. Por outro lado, eu acho que tem uma questão aí que a gente precisa considerar, que é o cansaço. Talvez o Jesus tenha sentido que ele precisava botar jogadores no time do Flamengo um pouco mais inteiros, porque o Flamengo não aguentaria aquele ritmo. Por quê? Porque o Flamengo tem final de temporada, o Flamengo esteve num pico de físico na final da Libertadores, que é para isso que ele se preparou, e isso faz 20 e poucos dias, né, um mês mais ou menos. Então o Flamengo teve um pico físico, evidentemente teve uma queda, e de lá pra cá não vem jogando. Então o Liverpool não, o Liverpool tá jogando em sequência e no meio da temporada, no momento físico deles mais estável. Então, na medida que o jogo foi enrolando, foi indo pra prorrogação, a coisa foi ficando pior pro Flamengo. Então eu acho que ele trocou os dois errado, mas eu não sei a condição física dos dois. Então talvez ele tenha feito uma troca com a Arrascaeta e com o Everton voltada para uma questão física. Vou botar o Vitinho e o Diego para tentar dar mais velocidade, mobilidade, enfim, porque o time do Flamengo já estava fazendo aquela curva para baixo, tanto que no final do jogo o Flamengo tem muita dificuldade, o que é absolutamente natural. E também é parte do resultado de não ter poupado os jogadores no segundo semestre, uma hora, né? E não estou dizendo que ele está errado, não, tá? Ele ganhou o que ele tinha que ganhar, que era a Libertadores e o Brasileiro. O Mundial é a cereja do bolo. Como eu já disse em outro vídeo, o Mundial é a cereja. E aí vamos pro tactics. Por que eu acho que isso muda e dá meio... Muitas vezes o Flamengo diminui ou perde muito com o futebol, perde muito futebol quando tem esse tipo de alteração. Pouca gente fala, mas na minha cabeça o Jorge Jesus não joga com dois extremos e um jogador no meio, que é o Gabigol. Essa é a maneira que todo time do mundo joga, mas não é a maneira que o Jorge Jesus joga, e acho que é por isso que o Flamengo se diferencia tanto em alguns jogos do futebol brasileiro. O Jorge Jesus joga num 4-4-2. A maior parte do tempo ele tem Arão e Gerson alternando aqui no meio, ele tem o Arrascaeta aqui, o Everton aqui, e o Bruno Henrique e o Gabigol aqui alternando, com o Bruno Henrique um pouquinho mais para a esquerda, o Gabigol um pouquinho mais para a direita, mas alternando o tempo inteiro. É um 4-4-2 antigo, com os dois meios um pouco mais abertos. O Tite jogou assim com o Renato Augusto, fazendo o ponto esquerdo naquele Corinthians campeão, se eu não me engano, o Jadson fazendo o lado direito. Enfim, é uma maneira de você ter aquele 4-4-2, só que os dois meias, em vez de estar aqui no meião, eles estão um pouco mais abertos, porque os dois volantes hoje jogam mais futebol do que jogavam antigamente, e fisicamente há uma possibilidade maior de reposição, etc, etc. Você não precisa tanto do jogador fixado num lugar. Quando ele tira o Arrascaeta de qualquer jogo do Flamengo, o Bruno Henrique vai jogar do lado esquerdo. E eu acho que aí, toda vez que isso acontece, o Flamengo vai para esse sistema de deixar o Bruno Henrique um pouco mais aberto para a esquerda. Hoje, por exemplo, teve lance que o Vitinho estava de ponta direita, para o Diego jogar centralizado, porque o Diego não é um jogador de extremo. Quando o Diego joga centralizado, os dois volantes atrás do Diego ficam um pouco mais presos, ou às vezes o Gerson vem fazer um apoio, um Arão, mas o Diego fica no meio, né? E o Bruno Henrique sai da área. Porque ele vira esse extremo, entre aspas. Ele cai muito mais para a esquerda e alguém cai muito mais para a direita, seja o Everton, depois o Vitinho, enfim, ou então o Vitinho meio pela esquerda e o Bruno Henrique mais forçado para o lado do Gabigol. O Diego não preenche o lado do Everton, o Diego é central. Então eu acho que o Flamengo fica perdido e perde, para mim, bizarramente o poder ofensivo quando você tira o Bruno Henrique de perto do Gabigol. Porque, para mim, o Flamengo é isso. O Flamengo tem um time que corre, que faz uma evolução tática muito rápida, né? Uma evolução de passes ofensiva muito rápida, uma troca muito rápida, muito intensa, mas quando você chega perto e tem Bruno Henrique, Gabigol, um desses meias, ou o Everton, e ainda os volantes chegando, o Flamengo se torna um time irresistível. Então eu acho que quando você tira o Bruno Henrique dessa função para deixar ele mais aberto, mais longe da área, eu acho que você perde essa característica e se torna um time mais marcável, mais comum. Ele fica espelhado no rival, que joga todo mundo, praticamente joga com aqueles três na frente, e tem aquele espelho que bate pau a pau, e evidentemente você tem 4 zagueiros, é mais difícil de você passar do que normalmente a defesa ganha do ataque. Isso é uma regra do futebol na maior parte dos ataques, então, dos lances. Então, assim, eu acho que o Jorge Jesus errou? Eu acho. Mas acho que esse é um erro, é uma escolha dele que ele não faz de hoje. E repare que a maioria das vezes que o Flamengo teve problemas para ganhar, o Bruno Henrique estava aberto na esquerda e não centralizado
do lado do Gabigol num 4-4-2 simples. Eu acho que esse é um dos grandes segredos que pouca gente fala. O Flamengo não copia o padrão de jogo da maioria. E hoje não estava copiando, estava dando certo. Em algum momento do jogo, o Jorge Jesus mudou e fez o Bruno Henrique virar, mais uma vez, um jogador que batia com o lateral e não mais com o zagueiro. E aí eu acho que o Flamengo perde demais da força ofensiva.